Ele já esteve associado a espetáculos de repercussão e a expressiva obra dele já faz dele um dos dramaturgos mais produtivos da atualidade, né? O João Bilac teve 18 textos montados ao longo desses 10 anos. Por seus trabalhos ele recebeu diversos prêmios, né? Como o espetáculo Savana Glacial, ganhou o prêmio Shell 2011 de melhor autor. Esse mesmo texto foi indicado no APTR em 2011 e foi eleito pelo jornal O Globo como um dos 10 melhores espetáculos do Rio de Janeiro naquele ano. Rebu, né, o espetáculo teve indicação na categoria de melhor autor no prêmio APCA São Paulo 2011. Mamutes, também um outro espetáculo do João Bilac, teve prêmios nas categorias de melhor autor, melhor direção, melhor atriz no Festival Internacional de Teatro de Angra 2012. Ainda temos também Fluxorama, que foi indicado ao prêmio APTR em 2013 na categoria melhor autor. E Fluxorama também foi eleito um dos 10 melhores espetáculos do ano do Rio de Janeiro pelo jornal O Globo. Temos também o conhecidíssimo Conselho de Classe, ganhou o prêmio Sesgran Rio 2014 como melhor autor, além de APTR, Shell, APCA São Paulo, Fita, Prêmio Botequim Cultural. Beijo Minha Lápide é um outro texto também, que tem a atuação de Marco Nanini, indicado ao prêmio APTR e Shell 2015 como autor. 5 vezes comédia, João Bilac foi o melhor autor do prêmio de humor 2017. Fatal, ele foi indicado como melhor texto nos prêmios Shell Panorâmica Insana, com direção de Bia Lessa. Foi indicado também como melhor espetáculo esse texto. Melhor direção, melhor ator, no APCA São Paulo 2018. Insetos, dirigida, o Rodrigo Portela recebeu indicações na categoria de melhor direção, melhor cenário, no Prêmio Shell de Teatro 2018. No Sesgran Rio 2018 de melhor ator e preparação corporal. Atualmente, João Bilac, que está aqui na frente da gente, aqui nas redes, ele desenvolve a série Segunda Chamada, na Globo. Como vocês veem, currículo assim, riquíssimo. Eu poderia arriscar que João Bilac talvez seja o autor jovem, talvez mais premiado assim, nos últimos anos no Brasil. Esse dramaturgo de melanina acentuado, que está nos dando, né, o privilégio de estar com ele aqui para uma entrevista pública. E logo mais às 20 horas vai ter a apresentação do espetáculo Reforma Política, que foi escrito por ele, com a atriz Tatiana Lima. Daqui a pouquinho, depois da nossa conversa. Boa noite, Jô. Boa noite. E aí, como é que você sentiu ouvindo todo esse currículo? Como é que você, eu não estou te vendo, mas como é que ficou a sua cara? É uma retrospectiva, né? É porque, na verdade, cada prêmio desse, eu penso que é um prêmio coletivo, né? Dos parceiros, né? Que eu não fiz escola de roteiro, nem de dramaturgia, né? Então, eu aprendi muito da dramaturgia com os meus parceiros. E eu acho que, a partir disso, você foi falando, eu fui lembrando de cada trajeto, cada encontro. E para mim, teatro, arte, tem muito a ver com isso, né? Dos encontros e da potência de cada encontro. E é o que me constitui. Então vamos começar essa trajetória, essa jornada aí de entrevista pública. Vou começar com a primeira pergunta. Claro, a gente começa sempre com a primeira. Quando você começou a escrever ficção? Desde muito pequeno, para aprender a falar português, que eu morava fora. E aí eu comecei a escrever pequenos contos para aprender a fluência da língua, né? E aí eu nunca achei que isso também fosse possível de
ser uma profissão, porque é muito complicado, né, ser escritor em qualquer parte do mundo, mas num país então que tem uma relação com a literatura, com a arte, né, tem uma demanda tão grande de educação, né, então nunca pensei que fosse possível viver de escrita, né, mas por outro lado eu nunca consegui pensar em outra alternativa, então isso me ajudou a, por um tempo, achar que era um hobby, mas depois de um tempo perceber que era a coisa que eu queria fazer. E aí eu fiz uma escola de teatro, mais para me aproximar dos atores, para entender melhor o processo criativo de uma montagem teatral. E foi mais ou menos assim, resumido. Você falou de processo criativo. No seu processo de escrita, o que é que vem primeiro? O tema ou a história? O tema, eu acho. Porque ele parte de uma motivação, né? Então acho que aí a história que vai ser contada, aí eu vou burilando depois, com o tempo, pensando em possibilidades, mas o tema geralmente é o que me move. Eu não consigo escrever se eu não tiver em mente onde eu quero chegar com aquilo, né? Então o tema, ele para mim funciona como uma pedrinha que você joga no meio de um rio, né? E você vê o quanto reverbera, né? Então tem temas que reverberam poucas ondas e tem uns que se alastram. Então, a partir dessa reflexão sobre o que eu quero falar, o que eu quero compartilhar, o que eu quero dividir, o que eu quero comunicar, isso acaba trazendo as histórias possíveis que podem dialogar com o tema, né? Mas o tema geralmente é o ponto inicial para entender por que eu estou escrevendo, por que eu estou fazendo isso, né? Mais do que contar uma história, né? Escrever para mim é uma tentativa de elaborar a minha própria existência e de elaborar a comunicação com o outro, né? Entender como é que a gente dá os nossos pulos numa complexidade tão grande que é a humana, né? Tá todo mundo se virando, então quando eu escrevo é uma tentativa de entender como a gente se vira juntos, né? A ficcionista Elisa Lucinda, sua amiga, né? Em um depoimento para o Melanina Acentuada, ela disse que o pacto entre o espectador e o autor da obra se consolida quando ambos não duvidam mais da ficção estabelecida na cena. Ela disse isso. E para Jo, no que consiste o pacto com o espectador? Acho que fundamentalmente para mim é a ponte, né? Porque o que nos separa é muito claro, né? Cor, sexo, etnia, cultura, religião, é muito claro o que nos separa. Então a minha tentativa é justamente entender o que nos aproxima, né? Eu vivi na Ásia, vivi na Europa e na América. E por mais que sejamos tão diferentes culturalmente e existencialmente, há algo que nos conecta, que nos aproxima. E a partir disso, nasce o meu pacto com o público, com o outro, com meus parceiros de trabalho, que é o que nos aproxima, porque o que nos separa já é muito claro, as fronteiras estão o tempo todo expostas, né? Então, o que nos aproxima é uma tentativa de ponte e não de fronteira.
Então acho que o pacto parte a partir disso, da ponte, para romper essas fronteiras. João Bilac escreve na escrivaninha do escritório, escreve em cima da cama, na cozinha, ou no shopping center acessando o Wi-Fi? Cara, eu escrevo em lan house, escrevo na casa dos amigos, escrevo na praia. Eu tenho uma certa facilidade de abstração, né? Então acho que eu não tenho um ritual, um lugar ideal de escrita. Escrever para mim é um lugar que me ajuda a um autoconhecimento e também tem essa relação com a inspiração, mas a inspiração acho que ela também parte muito de uma tentativa de autoanálise, né? Então o que me inspira também é o outro, então mais do que escrever isolado, eu gosto da interferência da vida, né? Viver é bom, é ruim também em algumas partes, mas na maioria das vezes é melhor do que ruim. Então acho que mais do que me isolar para escrever, eu gosto de escrever na presença de uma paisagem, das pessoas e entender essa interferência nesse processo de escrita. Você utiliza lápis, caneta na sua escrita ou computador? Na verdade, assim, você escreve como a sua obra? Você tecla ou você escreve? Eu digito. Eu não escrevo à mão já faz muito tempo. Eu acho que é mais pela rapidez, né, do pensamento, né? Então a digitação também para você editar o texto é mais fácil, né? Então eu acho que isso também é uma coisa muito da nossa geração agora, né? A gente pensa muito com o pensamento de edição, né? Corta, cola, joga para cima, joga para baixo, coloca um discurso por cima do outro. E a escrita à mão, para mim, me lembra uma narrativa um pouco mais de carta, né? Escola, talvez porque eu escrevi pouco à mão, mais quando era criança. Mas digitar me ajuda. Meu pensamento é muito rápido, então às vezes eu me enrolo até para poder falar, porque já está pensando em outra coisa. Então a digitação me ajuda a dar esse ritmo de tentativa entre o pensamento e a ação. João, você escreve para TV, para teatro, enfim, várias plataformas e linguagem. A sua escrita tem endereço de linguagem definido? Você escreve já pensando se é para teatro, para cinema? Eu penso antes, porque eu acho que a linguagem ela é muito determinante, imperativa, né? Então é difícil, tanto que eu tenho dificuldade de adaptar obras do teatro para cinema, ou adaptar coisas da televisão para o teatro, ou do cinema para a televisão, porque eu acho que cada linguagem ela tem uma força muito particular, né? Então, para mim fica difícil, ou a própria literatura, né? Então, para mim é difícil partir de uma ideia muito solta, porque eu não consigo separar muito as coisas, né? Para mim a ideia de coletivo é muito forte, e esse coletivo ele é muito mutante, né? O coletivo de teatro é muito diferente do da televisão, que é muito diferente do cinema, que é muito diferente da literatura, a relação que a gente tem com a nossa editora. Então, o que me estimula justamente esses encontros, a linguagem, ela me inspira e determina a ideia, o tema, a inspiração. Eu não consigo pensar um texto livre da sua linguagem, da sua forma, né? Talvez por isso eu nunca tenha começado, quando eu comecei a escrever, pensado em ser um escritor, de romancista, né? Porque é um exercício muito isolado, muito particular, né? Por mais que você tenha relação com a editora,
é muito isolado. Então, quando eu gosto da interferência de outros artistas no meu trabalho, eu acho que é fundamental. Por isso que eu nunca pensei em trabalhar sozinho nesse sentido. Então, a linguagem ela interfere diretamente no meu trabalho, né? Então, entender como o cinema determina a forma, como a televisão motiva o conteúdo, como o teatro flui a escrita, é uma forma de entender o meu processo de criação. Nas suas ficções, Jô, você se esconde ou você se revela? Em que sentido? Quando a gente lê a obra de Jô, a gente está vendo ele ou está vendo outras pessoas? Você está atrás daquelas ficções ou você está se revelando ali? A gente está conhecendo você? No começo, eu acho que eu me escondia mais com metáforas, personagens, histórias. Era mais sinuosa essa linha entre o escritor e a ficção. Mas de um tempo para cá, eu acho que é bem claro como meu pensamento está exposto, minha opinião a respeito das coisas e também a tentativa de elaboração, né? Porque eu comecei a compreender também que o teatro é uma espécie de assembleia, né? E a partir de um momento não é um exercício de catequizar nem querer fazer com que o público engula aquilo que eu pense ou dizer verdades, mas vai mais para o lado de expor a minha visão, mas mais numa tentativa de me entender do que de determinar a verdade, qualquer que ela seja. Então, para mim, eu não tenho Facebook, né? Eu não falo muito nas entrevistas o que eu penso, não dou muita entrevista, porque eu acho que o meu trabalho, por si só, ele já é bem claro sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, o que me move. Eu acho que está bem claro, eu acho que está bem ali. E eu acho que o trabalho ele fala por si só melhor do que qualquer outra metáfora. Então, para Jô, parece que a escrita ficcional é mais um espaço de debate do que de afirmação. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quando criticam suas ficções, de que é então o coração ou a cabeça? Critica que se é bem, mal. Quando criticam negativamente, de que está mais o coração ou a cabeça? Eu acho que as duas coisas, né, cara? Eu acho que é difícil separar uma parada da outra. Claro que a gente fica meio mordido, né? Quando fala, porra, é ruim isso que você escreveu, cara. Ou aí dá aquela fantasia, né? Como se alguém falar que seu filho é mal educado, que seu filho é chato. Mas, por outro lado, eu também eu fico atento e cuidadoso também para entender que cada um vai ter uma opinião a respeito do seu trabalho. E isso também me enriquece no sentido de entender as camadas que ele por si só provoca, além do que eu quis, além daquelas que eu pensei, né? Então você escreve uma coisa e se surpreende a ver como ela chega no outro, né? Então eu procuro estar atento, porque o diálogo é fundamental, né? E se a gente expõe uma ideia, se a gente coloca o nosso na reta, a gente também tem que estar preparado para receber de volta. Então, quando não é um exercício de violência, nem aí como é uma tentativa de comunicação, aí a cabeça salva o coração, nesse sentido.
quando a gente fala de crítica, seja ela positiva ou negativa, a gente pensa logo nas razões das ficções, né? A autora Conceição Evaristo uma vez falou para mim que as ficções existem para preencher lacunas deixadas pela realidade. Para João Bilac, para que servem as ficções? Cara, eu estou me perguntando isso até hoje, porque a vida é tão surpreendente, o roteiro da vida é tão mais, que toda vez que eu escrevo, eu falo, nossa, jamais... É muito difícil, é o tipo de pergunta que eu não saberia te responder, porque ela realmente, a cada trabalho que eu faço, a cada texto que eu escrevo, eu acho sempre que vai ser o último, porque no mundo com uma realidade tão acachapante, tão poderosa, para que serve a ficção, né? O que me move a escrever a ficção? Né? Então, para mim, como autor, a ficção me ajuda. Eu não tenho religião, nem faço uma autoanálise. Então, a ficção me ajuda a tentar elaborar esse lugar de ser humano, né? Porque são tantos sistemas para dar conta, né? Sistema solar, sistema social, sistema biológico, sistema político, sistema cultural. Aí eu disse, caramba, então acho que a ficção é uma tentativa não de fantasiar, mas de se atravessar com a realidade através de uma transcendência do invisível. Eu acho que é bem por aí, eu acho. Existe direta ou indiretamente alguma cobrança para que suas obras contemplem temas étnicos, raciais, ou não existe essa cobrança? Não, nunca tive essa cobrança, não. Eu sempre coloquei de uma forma não tão direta, mas eles estavam ali presentes, né? A minha primeira peça profissional, teatro, tinha esse lugar, uma protagonista negra, num shopping da Gávea, num lugar de elite. Então, eu acho que não é só o tema, né? Mas é também o que embarca o trabalho, né? E isso, cada vez mais, tem me chamado a atenção, né? A distância entre o que você está defendendo na palavra, mas a produção daquele trabalho contradiz aquilo que você está dizendo no texto, então vira uma demagogia, né? Então, eu percebi que em alguns casos haviam bons discursos, né? Mas na prática isso não se dava. Então hoje eu penso que uma coisa tem que estar necessariamente associada à outra, né? Porque senão fica uma demagogia muito grande você falar trabalhos. Acabei de fazer um trabalho agora que eu falei muito sobre isso com a diretora. Eu falei, a gente está falando sobre a negritude, sobre a exclusão, sobre as zonas periféricas, mas não tem nenhum negro na produção, nenhum negro no elenco. Isso é uma demagogia. Nem é uma contradição, porque uma contradição é ótima. Agora é uma demagogia, você usar de certos discursos para promover uma parada maneira, mas emprego que é bom, você não dá pra galera. Então acho que para mim está muito associado uma coisa com a outra, de representatividade. Essa é uma das minhas lutas como escritor. Sendo escritor negro, eu preciso ter a minha representatividade, preciso me ver naquele discurso. É muito difícil você olhar para a sua carreira e perceber que a maioria dos personagens que você escreve são feitos por pessoas brancas e não há uma grande representatividade.
Então, isso para mim me fere mais do que necessariamente a temática, mas a presença como um espelho da minha realidade. Jô, já que a gente entrou nesse tema, a dramaturgia negra ainda é um conceito muito flutuante, né? Assim, para você, dramaturgia negra se define pelo tema, pela etnia do autor ou pelo destinatário da obra? Como se constitui? O que seria a dramaturgia negra para Jô? Assim, pensando assim, de primeira, assim, de pensar, dramaturgia negra é difícil isso, né? Porque eu penso que dramaturgia negra é escrito por negro, mas não necessariamente. Eu não sei dizer se ela é temática necessariamente, mas é porque eu como negro, então a minha visão sobre o que eu escrevo, seja sobre futebol, seja sobre política externa, vai ser sempre sobre a perspectiva de um cara preto. Então não tem como desassociar, para mim. Mesmo escrevendo sobre século XVIII, de uma realidade branca, vai ser sobre a perspectiva de um preto. E isso redimensiona todo o discurso, né? Assim como se um texto é escrito por uma mulher, vai ser um olhar feminino. Se é escrito por um asiático, vai ser sobre o olhar. Eu acho que não tem como separar uma coisa da outra, porque é tão... Ainda mais aqui no Brasil, e em toda parte do mundo, né? Mas a condição de ser negro é tão conclusiva, porque mesmo se você finge que você não é, ninguém te lembra na mesma hora, entendeu? O mundo te lembra na mesma hora, então não tem como você fingir muito que não, imagina, né? Intelectualidade te deixa branco, não, porque você vai num táxi, você vai numa festa, você vai dar uma paquera, você é lembrado. E isso te constitui como ser humano, te constitui como artista e constitui o texto que você vai fazer. Então, para mim, a dramaturgia negra é porque ela é sobre a perspectiva de uma pessoa negra. Seja escrevendo sobre golfinhos ou seja escrevendo sobre a Rainha Elizabeth, vai ser sempre esse ponto de vista, a vista desse ponto. A pensadora Leda Maria Martins fala uma coisa bem interessante naquele livro A Cena em Sombras. Ela fala que o negro e negra brasileiro se encontra numa encruzilhada de referência cultural, né? Pelas suas ascendências africanas e pela sua constituição de vida ocidental brasileira, né? Vários modos passam por ele, modos ocidentais, modos africanos na sua criação. Para Jô, você como dramaturgo negro, você se percebe nessa encruzilhada? Assim, eu acho que é inevitável, né? Por exemplo, Salvador, Bahia, para mim é o lugar mais fantástico disso, porque aqui é uma mistura de referências. A negritude está na comida, está na música, está nas pessoas, e também tem a coisa católica também muito forte. É uma pororoca, né? Então acho que eu acho que está presente, não tem como, né? Não, porque mesmo você tentando entender, tentando separar as coisas, mas eu acho que hoje em dia a gente vive um tempo que entende melhor que as coisas estão sobrepostas. E é isso que faz a singularidade. Então, essa antropofagia, né? Então acho que eu percebo mais por esse lado. Foi claro, não sei. Foi. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Voltar aos processos de escrita do jogo. A primeira morada de suas ideias, aquela primeira morada onde as ideias ficam, são as pessoas ou as gavetas? Você tem uma grande ideia, você primeiro lança para alguém ou você lança na gaveta?
Eu acho que primeiro eu fico ruminando comigo mesmo, né? De você ter uma ideia e aí você fica pensando até que ponto vale a pena trazer ela para o mundo, né? Então, primeiro fico ruminando para saber o que está por trás dessa ideia, o que ela abarca e aí depois que eu estou mais ou menos convencido dela, que aí você vai decantando, né, para ver se aquilo ali ainda faz sentido para você dali a um tempo. E aí eu divido com os meus colegas para saber, e aí, o que você acha disso? Pô, eu tive uma ideia assim. Até para entender o retorno dessa ideia, para ver se é uma viagem muito louca ou até que ponto isso atrai o outro também, né? Porque também na escola de teatro eu fiz a Martins Pena e eu percebi que o dramaturgo, principalmente quando a gente está começando, né, que ninguém sabe quem você é e como é que você vai convencer alguém a montar seu texto, né, a falar, pô, faz aí. É um jogo de sedução muito grande, né, porque é uma equipe, né, que fica, que sustenta, que faz a coisa acontecer, né? Então você tem que convencer os atores, você tem que seduzir o figurinista, seduzir o iluminador, você tem que dar tesão no diretor, para o grupo se sentir motivado. E aí eu acho que vai muito por esse caminho, esse lugar da relação entre a escrita e a sedução, né? Jô, o que é mais verdadeiro para você? A ficção ou a realidade? Que é mais o que, desculpa? O que é mais verdadeiro para você? A ficção ou a realidade? Realidade você fala que é o que? É a vida real das pessoas? Isso, o nosso mundo real prático, assim, eu conversando aqui com você agora, você vindo para cá, para Melanina, essa realidade nossa é mais verdadeira do que a ficção ou o contrário? Eu escrevi a peça Conselho de Classe, tem uma fala de uma professora que vai ver uma peça de teatro, e aí ela fala mais ou menos isso, ela fala que ela vai ao teatro para ver pessoas de mentira falando verdades, porque ela está cansada de ver pessoas de verdade falando mentiras. Eu acho que é por aí. Ótimo. Olha, se você recebesse um convite para jantar no mesmo dia e mesmo horário, você iria jantar com a realidade ou com a ficção? Não dá para ser com as duas, não. Cara, eu não sei te responder. Você ia furar com as duas? Talvez eu ia tentar marcar no mesmo restaurante. Olha, tem quem diga que a realidade tem sido tão invasiva na linguagem e que alguns artistas têm usado cada vez menos a metáfora nas suas obras e usado cada vez mais a realidade nua e crua nas suas ficções. Em que lugar ainda mora a metáfora na sua escrita? Eu acho que no lugar da poesia, principalmente, da tentativa de transcender, porque também a realidade tá aí, né? Você olha e vê, né? Então a arte ela me traz esse lado de transcendência, a poesia, né? Essa alma que paira, né? Então, para mim, tem muito a ver com isso, dessa transcendência, né? E, finalmente, antes de passar para o público, quando você vê sua obra, quando você assiste seu espetáculo, você percebe que ele é predominantemente composto de intuição ou de pesquisa? Pesquisa, cara. Porque eu acho que é justamente isso. Quando você falou da metáfora, né? Por exemplo, eu escrevi uma peça Insetos.
que faz parte de uns 3 anos de pesquisa que eu fiz de não escrever seres humanos, né? Então começou com deuses indianos, aí eu escrevi um fluxo de pensamento de um asteroide que vai atingir a Terra, escrevi uma bactéria, escrevi uma arara no 5 vezes comédia, a reforma política que a Tatiana vai fazer hoje. Eu fui usando essas alegorias numa tentativa de espanto sobre a própria realidade, né? Porque mais do que acho que o distanciamento, ele recupera o frescor do olhar, né? Porque eu acho que a realidade, ela já está aí de forma tão nua e crua, né? Que você quer o pulo do gato, né? Qual é aonde que você vai me levar a mais disso, né? Então acho que a metáfora ajuda nesse sentido de... Acho que eu não consigo nem mais chamar de metáfora, acho que é alegoria, né? Porque quando eu faço o espetáculo sobre a perspectiva de personagens que são insetos, são vários insetos, e se organizando numa sociedade bem particular que faz uma analogia à nossa. Então é uma forma poética e jocosa de nos aproximar através do distanciamento. Tem gente assistindo essa entrevista em casa, né, através do Melanina Digital. Essas pessoas, infelizmente, não podem fazer uma pergunta para Jubilac. Mas tem alguém ou alguma pessoa presente aqui que queira fazer uma pergunta para a Ju? Só levantar a mão que a nossa produção vai até você. Dou-lhe 1. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Deixa eu ver se tem alguém. Tem uma pergunta. Peraí. A produção vai levar aí o microfone. Boa noite. Boa noite. Gostaria de você tornar-se a me explicar a respeito da sua considerável visão sobre a realidade e a ficção. Se acha possível haver uma felicidade, um entrosamento dentro dessas duas situações, dessa mesma visão, como poderia haver uma harmonia? Como é que você colocaria essa? Meu nome é José Childes, eu sou professora e advogada e admiradora da sua realidade, da sua visão. Estou aqui para aprender um pouco e absorver um pouco dessa verdade, dessa realidade. Só nos faz felizes, mas descobre realmente a harmonia entre essas duas visões, né? Realidade e ficção. Prazer, obrigado. Eu acho que a realidade é muito curioso, porque eu acho que hoje a gente está vivendo um momento emblemático, né? Posso falar de hoje porque é hoje que eu estou vivendo, né? Que é uma disputa de narrativas, né? Então a realidade, ela também é cheia de ficção, né? Porque a realidade é sempre determinada por uma disputa de narrativa, né? Então, hoje, a gente também tem na ficção a abertura dessas narrativas, né? Então,
eu acho que uma coisa está sempre alimentando a outra. Aquele negócio de a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, é um clichêzão que está valendo, porque eu acho que elas são como aquele símbolo do infinito, né? É a serpente comendo o próprio rabo, né? Então, se por um lado a realidade, eu não consigo entender a realidade como, para mim a realidade é diferente de verdade, porque a verdade é muito particular e singular. A realidade, ela pode ser narrada de possíveis formas ou vista, né? De possíveis pontos de vista, né? Você interpretar uma coisa através da realidade e eu interpretar de uma outra forma. E vivemos a mesma realidade, só que cada um está criando a sua própria ficção em cima daquele fato, né? E a ficção, por outro lado, também é uma tentativa de buscar a realidade através de usar a ficção para se chegar na realidade. Eu acho que essa harmonia é uma tentativa de sonho, né? Porque o sonho, ele é uma comunicação entre o que você vive real e o que o seu inconsciente particular projeta no lugar onírico quando você dorme, né? Então, o sonho e quando você está sonhando e quando você está acordado, eu acho que eu poderia fazer essa analogia entre quando você está acordado é a realidade, quando você está sonhando é a ficção. Mas as duas partem de uma mesma essência, que é quem está sonhando e de quem está acordado. E talvez aí a harmonia entre uma coisa e outra. Eu respondi em si, eu fui muito longe. Mas eu acho que a realidade e a ficção são irmãs gêmeas. E de certo, assim como sonho quando eu estou sonhando e quando eu estou acordado, parte de uma mesma gestão, apesar de corpos diferentes. Acho que dentro do cinema negro, dentro do processo criativo da população negra, de homens e mulheres, qual é o espaço-tempo que nós temos para a fabulação diante de tanta urgência? Como é que se ficcionaliza uma realidade que é tão urgente? E que tudo é agora, e que tudo é agora, e que tudo é agora. Eu acho que é justamente por essa necessidade de você mandar, tentar elaborar essa urgência, vem a ficção. É difícil para mim, né? Eu não digo para todos, mas para mim, como um escritor, achar que a ficção ela vai dar conta da realidade, né? Então, o Conselho de Classe fala sobre, é uma peça que eu escrevi sobre educação pública, falando dessa falência da educação pública como algo maquiavélico de tentar desestruturar o pensamento de uma nação que ocupa uma economia baixa, mas que é responsável por trazer a economia do país. Então, eu sabia que eu escrevi essa peça, eu não ia responder, não ia dar conta em 1h20 da complexidade dessa urgência. Então, na verdade, para mim, é mais do que dar respostas, é uma tentativa a ficção é uma tentativa de abrir um debate e expor a parada e tentar, além disso, dar a sua visão de luz sobre isso, porque também não adianta só você pegar as mazelas do mundo para mim, né? Não adianta para mim pegar as mazelas do mundo, botar lá e olha como é. Tá, a gente já sabe, né? A gente vive.
Mas o que você, como artista, sugere, né? Não como resposta, mas como uma luz. Qual é a luz disso? Né? Então, a ficção sugere, para mim, uma luz sobre a realidade. Não uma resposta, mas um caminho. Porque a realidade é real. Você abre o jornal, você atravessa a rua, você vê, né, na internet. Então a ficção é uma tentativa para mim, de iluminar. Tipo, ok, todo mundo sabe, educação pública, né? Todo mundo tem uma opinião a respeito, todo mundo já sabe que é caótica, que é sucateada, que os professores são sacaneados. Pô, viver numa cidade que o professor levou soco na cara só porque ele estava reivindicando o salário dele, que está atrasado há 3 meses. Então, tipo, isso a realidade já deu. Né? Então a ficção, para mim, é uma tentativa de, a partir disso, e aí? Né? Então, essa urgência. Mais do que resposta, é tentar iluminar publicamente, junto com o outro, possíveis caminhos para essa urgência, para essa crueldade real. Olá, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco de poética, né? Você está falando o tempo todo, né? Mas no sentido de o que marca, permanece nesses diferentes trabalhos, que característica talvez sua salta nesses diferentes trabalhos que passam, né, por diferentes encenadores, por diferentes produções, artistas, linguagens, meios, mas o que é que, além de... Como é que se você consegue notar que existe uma característica, um modo, uma assinatura, além da assinatura, né, jubilar, do básico, mas o que é que permanece nos seus vários trabalhos, poeticamente falando? Qual é o seu nome? Mônica Santana. Prazer. Prazer. Eu acho que os paradoxos, eu acho, né? Eu acho que eu vim de uma cidade muito paradoxal, né? Você tem aí o Cristo Redentor do lado da passista seminua, né? Como 2 símbolos muito fortes. Você tem a praia e você tem uma violência, né, absurda. Você tem, eu acho que esses paradoxos me constituem. E eu acho que ele está presente nessa trajetória. Até porque eu acho que isso é uma condição fisiológica nossa, o paradoxo, né? Então, a própria molécula, por si só, a estrutura dela já é paradoxal, porque ela tem dentro dela um vazio, né? Então, é esse vazio que traz o patos, o ethos e toda a nossa identidade, que revela que esse lado paradoxal. Então, meus textos não são maniqueístas, né? Então, eles não são panfletários no sentido de eis a verdade, eis o retrato do mundo, não. É uma tentativa de, através do paradoxo, entender um pouco mais o principal paradoxo, né, da vida e da morte. Eu acho que ele nos atravessa a todos, seja branco, preto, rico, pobre. Nunca ouvi falar de alguém que voltou de lá, não. Ou que foi direto para o céu, sei lá. Então, esse paradoxo que a gente já nasce coladinho a vida e morte, né?
ele traz essa inquietação e talvez ele alinhave todas as outras questões, né? No começo da minha carreira, talvez um pouco mais individual, né? Sobre o indivíduo, a minha visão como indivíduo, de paixões e de um paradoxo mais dentro de um núcleo familiar, ou um núcleo mais restrito, e depois mais coletivo, se inserindo já, entendendo que esse paradoxo não é só meu, que é um paradoxo coletivo, e aí a poética foi muito para esse lado, deu uma curva nesse sentido, né? De entender, entender não, porque eu nunca vou entender, mas é uma tentativa de me aproximar de todo mundo, porque não é só eu que estou vivendo esse paradoxo, né? Todo mundo aqui vai morrer, todo mundo aqui tem dentro da cabeça loucuras, né? Todo mundo tem um universo particular muito rico e singular, né? E paradoxal também. E por mais que exista uma sociedade que tente nos massificar e nos colocar rótulos e gavetas e simplificar, né? Ou criar pódios, modelos, né? Tipo, esse é o modelo de felicidade. Isso é ser bem-sucedido. Isso é belo. Isso é feio. E isso é uma pessoa de bem. Isso é uma pessoa... Então, a gente vai tentando chegar nos lugares de perfeição maniqueísta que não dá, luz e escuridão. Tá tudo dentro e sem juízo de valor. É isso que nós somos, né? Então acho que esse mesmo uma parte da carreira individual e agora mais coletiva, esse paradoxo eu acho que é o que permeia a poética. Jô, a dramaturga Maria Schur está assistindo a essa transmissão lá de São Paulo e está dizendo que está muito feliz de poder ouvir sua voz e compartilhar um pouco da sua poética, tá? Dando um beijo para você, falando com a gente aqui no Melanina, na Bahia, tá bom? Beijo, Maria Schur. A gente está caminhando para o finalzinho. A gente queria agradecer, em nome de toda a equipe do Melanina Acentuada e do Melanina Digital, a sua generosidade de compartilhar com a gente suas ideias sobre escrita ficcional, Jô. Estamos muito felizes. Obrigado, também muito feliz. Adorei ser chamado para cá. É um bom pretexto para vir para a Bahia, que eu amo. Falo que se eu fosse carioca seria baiano. Amo e compreender esse festival aqui nessa cidade é incrível, incrível. Parabéns, gente, parabéns. Agora, para encerrar, a gente tem a pergunta derradeira, né, que vai encerrar esse ato. E daqui a gente segue para ver a sua peça Reforma Política, lá em cima do teatro, que começa às 20 horas. A pergunta derradeira é: para além de tudo que você já nos falou até agora, para que você escreve? Eu acho que é porque eu não sei fazer outra coisa. Tentei, mas acho que eu escrevo para tentar me entender aqui. Porque é muito difícil, sabe? É muita informação, é muita pedreira. Então acho que escrever para mim, mais do que me desligar daqui, não, é para estar presente aqui. Acho que é isso. Jô, muito obrigado pela sua carreira, pelas suas palavras e pela sua melanina acentuada, tá bom? Muito
Boa noite, gente. Uma boa noite. No.